Vamos conversar um pouco sobre o tempo e, para isso, vamos utilizar Santo Agostinho como referência, porque para Santo Agostinho o tempo não existe como algo físico no universo. Esse tempo para Santo Agostinho ele é uma experiência psicológica, ou seja, é o seu psicológico que constrói o tempo. Para ele, o passado não existe mais e o futuro ainda não chegou. Portanto, o presente passa tão rápido que não pode ser medido. Então, à medida que Santo Agostinho pensa o tempo, ele diz que Deus, por sua vez, está fora do tempo e é eterno, ou seja, Deus seria atemporal. Deus não é passado, Deus não é futuro, então Deus é Deus. Não está relacionado ao tempo. Esse famoso pensamento de Santo Agostinho, né, ele detalha isso em seu livro, a sua principal obra, As Confissões de Santo Agostinho, e se baseia, basicamente, em pilares essenciais. Um desses pilares, por exemplo, é que a gente vai chamar grande aporia, né? Se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei. Mas se o quiser explicar a quem me fez a pergunta, já não sei. Então, essa é uma frase interessante de Santo Agostinho, onde ele foi o primeiro a perceber o caráter indescritível, porém familiar do tempo. A tripla divisão do presente. O tempo humano é dividido em três dimensões, três grandes dimensões, mas duas delas não possuem realidade. Você não consegue conceber ou ter o controle sobre duas dessas grandes dimensões do tempo. Primeiro, o passado, né? E aí, o passado não existe senão como memória. O passado é um lugar de memória. E o futuro, a sua existência é uma expectativa. É o lugar da esperança, né? É o lugar para onde se projeta a nossa mente. Então, para Santo Agostinho, o presente é a única realidade. É a única realidade possível. Mas é um instante indivisível que não se esvai rapidamente. Ou seja, ele é, digamos, esse presente ele é mais contínuo. Não é o presente como nós imaginamos, o aqui e agora. Né? Quando eu termino de dizer agora, o agora já foi, já é passado. Então aqui entra o chamado processo da medida da mente. Como o passado e o futuro não podem ser medidos, pois não existe fisicamente para Santo Agostinho, ele conclui que o tempo só existe e é medido na interioridade da alma humana, ou seja, no nosso psique, né? Embora na época de Santo Agostinho não se tinha a ideia dessa psique como se tem na atualidade. É a nossa mente que retém as imagens do passado e presta atenção ao presente, né? E aguarda o futuro, ou seja, nós captamos o passado e projetamos algo para o presente, fazendo alusão ao tempo passado e ao tempo presente. Então, para Agostinho, Deus e a eternidade, né? Deus está fora do tempo, ele não está sujeito à mudança e não existe um antes ou um depois para ele. Sendo o criador de todas as coisas, Deus criou o próprio tempo junto com o universo. Então, é um pensamento muito interessante de Santo Agostinho, né, para entender o tempo, porque ele vai dizer que o próprio Deus é o próprio tempo, o próprio Deus é o agora, né? Não está ligado ao passado e ao presente. Quem quiser mais entender sobre o tempo, né, na questão de Santo Agostinho, então é importante ler aí As Confissões de Santo Agostinho, que é um livro que está disponível aí e a baixo custo, e também ler uma obra bem interessante que é O Tempo e a Eternidade de Santo Agostinho, que está disponível, inclusive, lá no portal da CNBB.